Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre os Salmos 1. Abra aí comigo, por favor. Salmos de número 1. Algumas lições poderosas aqui para nós. Salmos 1. O Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Me ajuda aí no microfone, por favor. Porque a essência do cristianismo é a felicidade. Deus criou você para que você fosse feliz. O Salmo 16, no verso 11 diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Plenitude. É possível estar em Cristo e ser feliz. John Piper disse algo muito interessante, que o problema não é a busca pela felicidade. O problema é quando nos contentamos com uma felicidade pequena demais, mundana demais, terrena demais. Deus nos criou para a maior de todas as felicidades. E qual é? Amá-lo, honrá-lo e adorá-lo. Se fizermos isso em essência, seremos felizes, apesar das dores, das lutas, das torções no pé e das faltas O salmista abre o saltério dizendo assim: bem-aventurado, feliz. Ele nos dará aqui 3 fundamentos da verdadeira felicidade. E escuta isso aí, em nome de Jesus. Escute. A primeira coisa que eu aprendi lendo esse texto é: você é feliz por aquilo que evita. Você é feliz por aquilo que evita. Olha o verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há muitas coisas aqui. Israel era um povo singular e separado. Ele vivia no meio das nações, mas ele não deveria ser contaminado por elas. Nós estamos aqui, vivemos aqui, mas nós não podemos ser contaminados pelo mundo, como eu disse no sábado passado. João 17:11, Jesus diz isso: vocês estão no mundo, mas vocês não são dele. Irmãos, nós não podemos esquecer isso, que se nós por um instante esquecermos dessa verdade, sabe o que nós vamos fazer? Vamos viver como o mundo vive, fazer as coisas que o mundo faz, viver como o mundo vive, e não é isso que Deus tem para nós. Há algumas coisas aqui que o salmista nos traz interessantes. Olha aí o verso 1. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? Um homem pode ser um ímpio, pode ser um bom pai? Ele pode. O ímpio pode ser uma boa mãe? Sim, ela pode ser. Um bom patrão, um bom empregado? Sim, ele pode. O ímpio, ele não leva Deus em conta. Esse é o ímpio. Segundo, ele diz assim: não se detém no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? São aqueles que erram os alvos estabelecidos por Deus, mas não se importa com isso. Ele não liga. Você conhece jovem que sabe que está errado e continua fazendo? Pecadores.
Ele não está nem aí para o coronavírus. Ele não usa máscara mesmo, ele não está nem aí. Ele não está nem aí, pastor Claudemir, ele quer mesmo que o negócio rache. Ele sabe que é errado e ele não liga. Ele não faz questão. Terceira classe que o salmista usa agora, além de ímpios e pecadores, são os escarnecedores. Quem são esses? São aqueles que desprezam a Deus e a sua palavra, consciente e deliberadamente. Ele não quer saber de Deus, ele despreza a Deus, escarnece de Deus e faz isso consciente e deliberadamente. Ímpios, pecadores e escarnecedores. Agora, acompanha aí. Ele usa uma outra classe agora. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho. O que é conselho? São ideias, são princípios e são valores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aqui vai algo interessante. Se você tem mais amigo ímpio do que crente, você está num grande problema, meu filho. Mas um grande problema. Não é pecado ter amizades de pessoas do mundo, mas se o seu círculo é só de ímpio, você está com um grave problema. Sabe por quê? Porque você pode ser influenciada em vez de influenciar. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aí ele diz ainda: não se detém no caminho. O que é caminho? É uma forma de você seguir, não há outro caminho. Nós que nascemos de novo temos um só caminho, um só. Se eu me detenho no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? Os que erram os alvos estabelecidos por Deus e não se importam com isso. Então é um grande problema você andar no caminho dos pecadores, porque se você não estiver com os pés bem presos na rocha, ele fará de você um grande pecador. Um grande pecador. E terceiro, primeiro conselho, depois caminho, agora, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Notem, primeiro é conselho, depois você sai da sua rota e vai por um outro caminho. Notem se é isso que está acontecendo hoje no meio da pandemia ou não. Você ouve um conselho, você sai do caminho que você estava. Por quê? Porque os seus pés não estavam na rocha. Aí você ouve o conselho, você sai do caminho e agora diz o verso 1 que você se assenta na roda, ou seja, você participa, você se assenta. Você antes passava a passos largos, agora conselho, e agora você se assenta. Não contente em ver e em ouvir, agora você se assenta com eles. É exatamente isso que acontece. Aí ele usa mais 3 verbos. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e nem se assenta. Queridos, isso aqui, eu fico impressionado com a escritura às vezes, porque isso aqui é tão atual. Isso é mais atual do que o Jornal de Londrina de hoje. Porque você anda, você detém e você se assenta. Ou seja, você se acomoda. Se acomoda. O que é mais interessante é que essas 3 palavras, andar, deter e assentar, no hebraico, são bem interessantes. É Rachaim, Shataim e Letissim.
o salmista usa essas 3 palavras para nos dizer o seguinte: o grau de moral caindo. Você anda, você para e você se assenta. Com quem? Com escarnecedores. É exatamente isso que acontece hoje. É um aumento gradativo do mal. Gradativo. A grande pergunta é: como você pode ser feliz quando você evita determinados lugares, determinadas posturas e determinadas companhias? Irmãos, há pessoas que não são para nós. Sabe aquele negócio de jogar pérola para porcos? Eu não jogo mais. Aí vocês falam assim: mas pastor, então você não fala de Jesus? Eu falo até para poste. A grande questão é que pessoas escarnecem, outras são ímpias e outros são pecadores. Elas não querem saber de Jesus, e muito menos aquilo que você tem a dizer. Existem parentes meus que eu não sento mais. Parentes, eu não sento mais, porque escarnecem do Evangelho de Jesus e de tudo. De tudo. Eu, Marco, não me assento mais com alguns. Entendem isso? Não vale a pena. Não funciona. Eu preciso evitar determinados lugares, determinados conselhos e determinados valores que querem passar a você. Amado, infelizmente os valores mudam como o vento. Aquilo que era pecado ontem, hoje não é mais. Aquilo que eu não fazia há 5 anos atrás, eu faço abertamente, sem medo de errar. Quantos de vocês já viram pessoas que passaram por aqui, cantaram os cânticos, mas foram seduzidas por esse sistema, escravizadas por ele, para lugares perigosos, por companhias perigosas, e hoje estão vivendo amarguradas e tristes? Pessoas que passaram por aqui, por quê? Andaram, pararam e assentaram, e até hoje estão assentadas. Gênesis 13, a partir do verso 10, isso é muito interessante. Diz que Ló, ele olhou em direção a Sodoma, e em seguida ele levantou sua tenda para a direção de Sodoma. E se isso não bastasse, Gênesis 14, 12, Ló se mudou para lá. Ora, não estou contente só em ver, não, eu quero experimentar, eu vou morar em Sodoma. Não era para ele ir. Se seguirmos os conselhos errados, ficaremos em companhias erradas e seremos obrigatoriamente arrastados para companhias erradas. Quando Jesus foi preso, em Gênesis 18, 8, ele diz assim: deixai-os ir. Quem? Os discípulos. Pedro não foi, em vez disso entrou no palácio do sacerdote, e diz João 18, 7, que lá mesmo, lá, ele ficou com os inimigos de Jesus e negou Jesus. Diz Lucas 22, 55, que Pedro se assenta com eles na roda dos escarnecedores. Diz então Lucas 22, 61, irmãos, eu tremo nesse texto, porque eu tremo em pensar. Diz Lucas 22, 61, depois de Pedro negá-lo 3 vezes, diz que Jesus fita os olhos em Pedro, olha no olho de Pedro,
E Pedro se arrepende imediatamente. O olhar de Jesus de longe levou Pedro ao arrependimento. O olhar. Às vezes eu fico imaginando o olhar de Jesus, o olhar dele. O cristianismo tem sim o seu lado negativo. Não faça, não vá, não entre. Há ambientes, há companhias, há conselhos que não são bons para a sua vida. Em nome de Jesus, não se aconselhe com ímpio. Não se aconselhe com devasso. Ele não tem nada a lhe oferecer, nada. Eu fico imaginando a minha filha Beatriz buscando conselho de uma ímpia da escola. Isso me treme a espinha. E muitos de nós recorremos a ímpios, a pecadores, aqueles que não estão nem aí para Jesus, para aqueles que escarnecem da nossa fé. Eu lembro-me de uma vez, eu trabalhei na IBM 4 anos, no meio de gringo, e eu lá. Eu ceava toda manhã com eles. E uma vez um gerentão olhou para mim e disse assim para mim: seu Deus existe? Irmãos, naquela hora, pastor Claudemir, me subiu um vento bem quente pela espinha. Eu falei: olha, me dá graça aqui, Senhor. Mas na hora saltou da minha boca como que puf. O menor ali era eu. O salário da ponta 37.700, o outro 26, o outro 24 e eu lá. Eles escarneceram de Jesus e da fé. Quando nós estávamos levantando, eles nunca mais sentaram comigo para cear depois. Eu falei assim para eles: olha, Deus existe, você querendo ou não, gostando ou não, esperando ou não. E se o seu coração parar de bater, David, é lago de fogo para você. Naquele dia o Espírito Santo me disse assim: nunca mais jogue pérolas para porcos, nunca mais. Eu posso estar num churrasco na sua casa e cheio de ímpio, você crente, e toda a sua família pervertida, por aqueles a quem você ora, e eles falarem, se não tocarem no meu nome e me perguntarem, eu não abro mais a minha boca, porque eu não jogo mais pérola para porcos. Por isso que pessoas rebeldes, eu tenho um grande problema com esse tipo de gente, porque eles não ouvem, eles não querem saber. Você fala, e não há mudança. Eu não me preocupo mais. Se eu falar para alguém ou para alguma pessoa num aconselhamento, faça isso, e ela não quiser fazer, eu oro apenas e só. Por isso, você é feliz por aquilo que evita. Há alguns lugares que não são para nós, há companhias que não são para nós, não são. Segundo, você é feliz por aquilo que faz. Olha o verso 2, antes, olha a preposição antes, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Veja que não basta apenas um conceito negativo de bater na testa e falar não, é sempre não. Não, não é assim. Ser crente não é ter um grão de não na testa. Não, não, não,
não. Eu não sei se você conhece aquele tipo de gente, mas tudo ele fala não. Não, não, não e não. Ele fala antes. Eu e você precisamos ter prazer no quê? Na meditação da palavra e na leitura da palavra. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Existe um lado negativo, não faça, mas existe o outro positivo. Você é feliz quando lê a palavra e medita nela, diz a Escritura. A palavra fortalece você, anima você, consola você nos momentos mais difíceis da sua vida. Olha, no seu momento de dor, de lágrima, você vai ler a Tititi, eu creio que ela não vai trazer nada, mas nem cócegas em você. Olha, pastor, eu estou passando por tanto problema, eu vou ler a caras. Ou então eu vou assistir o Netflix, ficar 4 horas no Netflix. Olha, eu tenho uma notícia para te dar: nada vai mudar. Nada. Olha, eu vou assistir o romance, eu vou assistir o policial, fica lá, fica. Não, irmãos, não, não. A palavra, ela nos fortalece, ela nos consola. Eu tenho pensado nisso esses dias. Hoje nós somos a geração mais privilegiada da história. Sabe por quê? Temos Bíblia de todos os gostos, de todos os bolsos. É leão na capa, é jiboia na capa, é pera na capa, é abacaxi na capa, é chinelo na capa, é tudo na capa. Tem de tudo, de todos os tamanhos, de várias linguagens que parecem no mundo. Eu não sei como é que lê esse negócio, mas tem toda a linguagem, todo o tamanho, de capa de couro de bode, de capa de couro de cobra, tudo, todas as Bíblias. De 100, de 50, de 30, de 200, todas. Isso é uma geração privilegiada. Porém, o livro mais vendido é o menos lido. Você consegue entender um negócio desse? Irmão, se vende Bíblia hoje a rolê. Nós compramos e às vezes ganhamos aquelas Bíblias caras. Mas infelizmente nós estamos gerando uma geração que não conhece a Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta, não me responda. Você conhece, pode citar um versículo de cor e o endereço onde está? Você pode citar 2? Ô pastor, aí você já está apelando, aí é brincadeira. Não, aí também já é demais. Um de cor, e você pode citar o endereço? Irmãos, isso é muito sério, isso é tão sutil. É tão sutil que o diabo arranca de nós a Bíblia e a leitura. Que tipo de geração nós vamos crescer? Eu louvo a Deus, não é porque ela está aqui e eu não puxo o saco, me entenda. Mas a Beatriz, minha filha, lê bastante a Bíblia toda noite. Por quê? Porque ela viu o exemplo em casa. Ela vê. Se eu não vejo, eu não faço. Entenderam, pais? Caiu a ficha? Se eu não vejo, eu não copio. Porque a minha filha não é o que eu falo, ela é o que eu faço. Ela não é o que eu prego, ela é o que eu vivo, o que eu falo, o que eu faço. Nós precisamos ler Escritura. Uma vez eu estava na Assembleia de Deus falando sobre isso. Tinha uns 600 jovens na igreja. Eu falei assim: abra a sua mão aí, eu quero profetizar sobre a sua vida. Nossa, mas aquele frisou. Eu falei: abra a mão aí. Eles: manda pastor, manda. Eu falei assim: eu profetizo que no seu trabalho, amanhã de manhã, alguém vai te perguntar algo da Bíblia. Irmãos, foi uma amarração total. Está amarrado.
E sabe o que aconteceu, Jonatas? Isso é tão sério, cara. A gente dá risada. Mas sabe o que aconteceu? Um menino que estava me ouvindo, ele me ligou na terça-feira. Pastor Marco, está ocupado? Eu disse, não, pode falar. Você não sabe o que aconteceu? Eu falei, não sei mesmo. Eu estava na faculdade e o nosso professor começou a escarnecer da Escritura, de Deus, de tudo. E ele levantou com uma ousadia muito satânica e disse assim: há alguém aqui para tentar interpelar o que eu estou falando? Ele se calou. Na hora o Espírito Santo trouxe à memória dele o que ele tinha ouvido há 2 dias atrás. Há alguém aqui que diz que nasceu de novo, e o cara conhecia até as linguagens. Há alguém aqui que nasceu de novo? Para debater comigo, irmãos, ele colocou o rabinho entre as pernas, foi embora e me ligou na manhã: pastor, eu estou envergonhado. Eu disse, glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós estamos preocupados com tudo, mas precisamos voltar a ler. A ler a Escritura dia e noite, sempre que você puder. Irmãos, que Deus nos ajude. Não acabou a mensagem não, mas que Deus nos ajude. Eu não vou profetizar aqui não, senão vocês vão amarrar. Não adianta amarrar. Mas você já pensou, você está amanhã em algum lugar e chega e fala assim: olha, você é crente? Sou, lógico que sou. Onde está tal versículo? Só um instantinho, eu vou ligar, só um instantinho, eu vou ligar para... Não vai dar tempo. Não dá. Vamos conversar um pouquinho sobre Bíblia. Olha, outro dia. Você é feliz por aquilo que faz. Em nome de Jesus, leia. As pessoas perguntam assim para mim: pastor, o que eu leio na Bíblia? Sabe o que você faz? Leia. Se você nunca leu a Bíblia, leia os 4 evangelhos umas 200 vezes. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas leia com gosto. Leia umas 200 vezes os 4 evangelhos. Depois você vai para a Escritura. Depois você vai. Leia. Acorda de manhã nessa pandemia. Se você está ocioso, leia a Escritura. O Espírito vai abrindo a sua mente e você vai crescendo. E então Ele usa você. Terceiro, você é feliz por quem é. Olha o 3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eita Deus! Primeiro, você é feliz por aquilo que evita. Segundo, você é feliz por aquilo que você faz. Agora você é feliz por quem você é. Há algumas questões aqui para entendermos. O que significa estar plantado junto a ribeiro de águas? Quem é essa corrente de águas? Querido, você vai perceber que você é feliz à medida que você está centrado em Cristo, plantado em Cristo. Você vai perceber que a maioria das coisas que você acha que lhe faz feliz, não faz. Você é feliz quando está nele, plantado nele, porque o Espírito Santo é uma fonte que rega você todo o tempo. Quem está cheio não tem sede. Entenderam? Quem está cheio dele não tem sede. Por isso que ele diz que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. É interessante isso, porque para todas as pessoas, todas,
Existem estações de seca. Para todas as pessoas existe um tempo de crise. Se você pensava que a vida era só vitória, como diz aquele cântico, só vitória, agora é só vitória, não é só vitória. Não é. Às vezes o tempo é de estiagem mesmo, é de seca mesmo. Às vezes, se você não estiver plantado junto a correntes de água, você vai murchar mesmo. Suas roupas não dá jeito, seus sapatos não dá jeito, seu dinheiro não dá jeito, seu carro não dá jeito, não dá jeito. Não dá jeito. Se você não estiver nele, se você não estiver plantado em Cristo, você pode murchar e parar. Se você não estiver plantado lá junto à corrente de águas, a antítese é verdadeira. Tudo que você faz pode não prosperar. Tudo. Por isso que a nossa geração precisa do Espírito Santo de Deus. A nossa geração não precisa de coisas, precisa de Deus. Precisa de Deus. Sabe qual é a parte mais importante de uma árvore? As raízes. Raízes. As raízes ficam dentro do solo e extrai dele todos os nutrientes que ela precisa. A semelhança de uma árvore somos nós. A parte mais importante da vida de um cristão são suas raízes espirituais. Por isso que Paulo diz em Colossenses 2:7, nele radicados. Raízes. Queridos, raízes. Nós precisamos ter raízes profundas em Cristo. Você não pode estar enraizado na igreja ou na religião. Você precisa estar enraizado no fundo nele, em Cristo. É em Cristo que nós precisamos estar enraizados e com força. Primeiro, você é feliz por aquilo que evita. Você tem evitado algumas coisas? Segundo, você é feliz por aquilo que faz. Faz o que? Medita e lê. O que? Escritura. Guilherme, eu faço um trato contigo. Se você pegar a sua Bíblia, debruçar nela, meditar nela, ler, eu duvido que você vai continuar o mesmo. Você quer apostar? Duvido. Terceiro, você é feliz por quem é. Se você está plantado junto a correntes de águas, viva a vida com Ele. Usufrua dEle, da presença dEle, do Espírito Santo dEle. Quarto lugar, e eu termino. Irmãos, estou sentindo Deus aqui, hein? Não tem glória a Deus, mas não tem problema. Mas eu estou sentindo Deus demais aqui. Quarto lugar. Os versos 4 ao 6 eu quero ler. Porque há uma infelicidade eterna e uma felicidade eterna. Escute, eu termino. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Ele termina no 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Quem conhece? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Irmãos, o mundo vende essa ideia. Qual é a ideia? Você só é feliz quando desfruta do pecado. Já ouviu isso? Viva como Rick Martin. Viva a vida louca. Vamos curtir, vamos aproveitar, vamos fumar, vamos beber, vamos fazer o que temos que fazer, porque amanhã nem vivo estaremos talvez. Então vamos aproveitar. Essa é a ideia que o mundo passa. Não é, pastor Claudemir? Vamos viver, vamos viver. O mundo passa essa ideia. Sejamos felizes, vamos curtir. As escrituras descrevem o perverso de várias maneiras, mas aqui a imagem usada é a palha. Ao contrário dos justos, que são como árvores plantadas junto a ribeiros, os ímpios não têm raízes e são levados para lá e para cá. Ora estão ali, ora estão lá. Ora estão ali e ora estão lá. O vento leva onde quer. Ele está aqui, ele está ali, ele está acolá. Ele vive de lugares e de circunstâncias e de pessoas. Ele não tem raiz. O texto diz que a palha será queimada. João Batista usou as mesmas imagens que o salmista: árvore, fruto e palha, para advertir os pecadores e chamá-los ao arrependimento. Mateus 3,12, João Batista, o maior da escritura, segundo Jesus, diz: a sua pá ele tem na mão e limpará a eira completamente, recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Queimará. Irmãos, você que está em casa e você que está aqui, existem pessoas que estão infelizes, morrerão infelizes e viverão no lago de fogo e infelizes pelos séculos dos séculos. Existem outros que estão plantados aos ribeiros, são felizes porque estão com Cristo e viverão com Cristo de eternidade em eternidade, felizes. Felizes. Eu não sei se você notou, mas o salmo começa com a palavra feliz, bem-aventurado, e termina o salmo com destruído, perecerá. Você é feliz por aquilo que evita. Me escute em nome de Jesus. Existem pessoas que não são para você. Existem lugares que não são para você. Existem companhias que não são para você. Não entre, não vá, não faças de Jesus. Você é feliz pelo que faz. Faz com Ele, para Ele e para a glória do nome dEle. Uma vez um jovem chegou assim para mim e disse: eu preguei muito para jovem, irmãos, nas Assembleias de Deus. Pensa num homem que andou nas Assembleias de Deus. O povo ama a Escritura, eles amam a palavra. E eu pregava numa Assembleia de Deus muito grande uma vez, e um jovem veio no final do culto e disse assim para mim: pastor, o senhor pode me ajudar? Eu falei: vou tentar. Como que eu sei que a minha vida está agradando a Deus? Olha que pergunta. Mas na hora o Espírito Santo foi pim, sabe o pim, pim. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se tudo que você faz for feito para a glória de Deus,
Deus se agrada. Existem cristãos que são tristes. Não, eu sou feliz. Nós precisamos ser. Eu não sou feliz por quanto eu tenho no banco, porque se eu fosse feliz por quanto eu tenho lá, eu estava encrencado, eu estava perdido. Eu não sou feliz por quanto eu tenho. Eu sou feliz por quem eu sou em Cristo Jesus. Você é uma pessoa feliz nessa noite? Você é feliz?